que o Senhor venha falar por meio do teu filho, por meio do teu servo Daniel. É assim que nós oramos e abençoamos a vida do Dan, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Como é que vocês estão? Estão bem? Já falou com o irmão hoje que está do lado? Já fala para ele, te amo, meu irmão. Glória a Deus. Abre para mim aqui aos Hebreus, livro de Hebreus 11, 22. Pode deixar aberto aí. Aleluia. Eu não sei você, irmãos, mas eu tenho ouvido Deus falar desde o começo do culto. Tem algumas pessoas dizem, vamos ouvir a palavra que agora Deus vai falar. Não, Deus está falando desde o começo. Desde o comecinho Deus está expressando a sua vontade, o seu desejo. E não vai ser diferente agora. Amém? Vamos ler? Diz assim, Hebreus 11, 22. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Amém? E outra versão, bota NVI. Bota NVI, que NVI vai falar melhor. Vai falar ossos. Amém. Pela fé, José no fim da vida fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Com certeza tem que ser ossos, né? Porque depois do tempo que saiu, não tinha como ter corpo mais, a não ser osso. Mas para falar um pouquinho sobre o porquê José entra nessa galeria, porque que José ele faz parte desse corpo de heróis, ou dessa galeria de heróis que a Bíblia nos apresenta, e ainda mais curioso, o porquê mencionar ossos. O porquê que ele entra na galeria da fé, por mencionar os seus ossos. E a gente vai aprender sobre isso um pouco, a gente vai falar sobre isso um pouquinho. E a gente precisa entender, quem conhece José aqui, irmãos? Se eu te perguntar quem era a mãe de José, você sabe? Quem sabe, levanta a mão. A mãe? A mãe? Raquel. Raquel era a esposa de quem? E era a esposa mais amada. Se você não lembra da passagem, Raquel era aquela mulher a qual Jacó, o pai de José, trabalhou 7 anos para casar-se com ela. E o sogro fez o quê? Eu não falei que era ela. E aí ele trabalhar, casou ele com a filha, com a outra, fez ele trabalhar de novo para ele casar com a Raquel. Olha para sua esposa aí, dá um sorriso para ela. Fala, eu ia trabalhar 14 anos para casar com você de novo. 14 anos, e o salário era: quando você terminar, você casa com a minha filha. Essa é a construção familiar de José. Além disso tudo, José, ele não é só de uma família que recebeu uma promessa. José vem de uma família de guerra entre mulheres, pois Jacó tinha 4 mulheres, e Raquel foi a última a ter filhos. Raquel não tinha filhos, e as outras tinham filho para conquistar o coração de Jacó, porque Jacó amava mais Raquel. E mesmo ela não tendo filho, ele ficava bajulando Raquel. E foi dessa oração de Raquel, foi dessa confusão um pouco familiar, talvez aqui a gente entende um pouco o porquê da perseguição a José.
Talvez não seja, Juninho, só por causa da inveja que José sofria por causa de seus sonhos. Talvez a inveja de seus irmãos se torna mais real quando a gente entende o contexto que José nasce. Portanto, José era filho da mulher mais querida, o primeiro filho de Raquel, da mulher mais querida de Jacó. E ele então se torna o filho mais querido, mais amado. Então o pai, ele ama ele, tem um apreço maior por ele, talvez também pelo amor que ele tem pela mãe de José. E José era o mais querido do filho de Jacó. Ele não era o primogênito, também não era o herdeiro, mas era o primeiro filho com a sua esposa amada Raquel. Foi ela que Jacó trabalhou por 14 anos para casar. Ele era pastor de ovelha. Ele era o cuidador das ovelhas de seu pai. E a Bíblia vai dizer que com 17 para 18 anos, eu vou resumir, tá, irmãos? Só para a gente chegar lá na frente. Senão eu vou falar muito aqui e a gente vai se perder um pouco lá. E ele é vendido como escravo. E ele é oferecido e entregue como escravo pelos seus irmãos. É vendido para o Egito. Com 17 para 18 anos ele vai embora. E o pai acredita que ele está morto. Não sabe que Jessé foi vendido por plano de Deus, para que se cumprisse na sua vida os sonhos de Deus. Não os sonhos de José, os sonhos que Deus tinha para a vida de José. Porque José desde o ventre planejava salvar a família de Jacó e todos os seus irmãos através da vida de José. José vai para o Egito e ele se torna, por causa da sua fé, por causa da sua crença, por causa do que ele acreditava, por causa de o que ele era e o que ele representava, ele se torna o empregado número 1 da casa de Potifar. E é a primeira vez que aqui José é injustiçado. A mulher acha graça aos olhos, acha graça em José e o ataca. E ele foge e deixa a capa para trás e ele é acusado. E ele vai ser preso. Mas como todo homem de Deus e mulher de Deus, ele não depende do ambiente que ele está. Ele transforma o ambiente que ele vive. Amém, irmãos? E a Bíblia vai dizer que ele nessa prisão também chama atenção pelos dons que Deus havia dado, mais uma vez, pela sua fé, pelo aquilo que ele acreditava. Ele se torna governador do Egito e o segundo homem do Egito. E lendo um pouquinho da sua história, a gente passa a entender a importância de José. José, ele era, fala para o seu irmão que está do seu lado, José, ele era o segundo do Egito. Ele se torna um dos homens mais poderosos, e você conhece a história, sua família vem visitar por causa da escassez que havia na terra. Você lembra do sonho, não preciso ficar falando. E José revela o sonho, se torna administrador, e ele salva a sua família. E é impressionante a fé e o tamanho da devoção que José tem em seu coração pela promessa que não foi feita só a ele, que foi feita ao seu bisavó, ao seu avô e ao seu pai. A devoção dele a essas palavras o torna um homem de excelência, irmãos. Olha só, querido, isso aqui não está escrito. Deus falou comigo agora. Aquilo que você ouve, a quem você devota o seu carinho, a quem você ama, pode ajustar a sua vida para o futuro. Porque às vezes você está sendo discipulado só para falar que está sendo discipulado, mas não ouve quem te discipula e não dá atenção àquilo que foi prometido a você através dos homens de Deus. E aí, irmão,
irmãos, olha para o irmão que está ao seu lado, olha. Fala, por quê que você acha que José era um herói? Alexandre que gosta. Você acha que José seria vou dar um exemplo, um herói da DC? Se você fosse o escritor, o diretor da DC, de repente qual a roupa que você ia botar? Uma capa colorida, né, Juninho? Uma capa colorida com J na frente, com J, José do Egito, e o transformaria em herói, porque você conhece José. Mas José não se torna um herói pelos mesmos atributos que alguns heróis da Marvel, da DC têm. José não se torna um herói porque ele é forte, ou é bonito, ou é poderoso. José se torna um herói justamente pela crença e a fidelidade que ele deposita naquilo que ele acredita. Talvez, irmãos, você não acredita nem naquilo que você vive. Isso aqui está em outro ponto lá, eu vou falar depois, deixa para lá. Mas preste atenção, a fé talvez não vai te tornar e te transformar, Brandão, em um herói da Marvel. A fé vai te levar a lugares que você não imagina. A fé, meu irmão, vai te tornar uma pessoa de atitudes de fé. Não só em uma pessoa que professa a fé, mas em uma pessoa que transborda a atitude de fé. Porque tem gente, e eu vou falar, não quero nem saber, já que me deram para pregar. Porque tem gente que entende a visão perto do pastor, dentro da igreja, mas dá um pulo para fora, é outra pessoa. Dá um pulo, sai da tua casa, sai da tua família. Ela fica exatamente igual com aquelas pessoas que ela colou. Ela não é ela mesma. Ela tem um poder de se moldando, sabe? Se ela está no meio de pecador, ela vira pecador. Se ela está no meio de santo, ela é santa. Se ela está no meio de quem lê, ela gosta de falar que lê bem. Se ela está no meio de pregador, já começa. Você viu a pregação que eu fiz? São pessoas que esquecem da fé e da visão, e pior, dos sonhos que Deus um dia lhe entregou. Olha para mim, você, nós não dependemos de palavra de homem nenhum, de governo nenhum, de ninguém da cadeia, de copeiro nenhum. Nós dependemos da palavra e dos sonhos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Por isso, irmãos, catuca o seu irmão para ele não dormir enquanto eu tomo um café. Fala para ele, toma cuidado com as suas atitudes. Agora, porque as suas atitudes vai definir os seus ossos no futuro. Jesus. Repare que José acreditou na promessa feita, e não era uma promessa que audivelmente foi dita a ele, foi passada a ele. E ele acredita na promessa feita a Abraão, Isaque, seu pai Jacó. E a primeira pergunta, estou igual célula aqui, gente. Será que você acredita naquilo que você vive? Será que você acredita na igreja que você pertence? Você acredita no pastor que te lidera? Você acredita na liderança que Deus colocou sobre você? Pois quem acredita, Alexandre, segue. Tem linha de raciocínio, tem linha de pensamento, Fran. Quem acredita não age só, ele age por sonhos de Deus. Realmente acredita, ou são só palavras? Quando são só palavras, não há
atitude. A gente estava em uma discussão lá no grupo do Som das Águas, e o Alexandre é o que mais discute. E a gente estava falando sobre intimidade. É impossível, irmãos, ter intimidade e não transbordar. Olha para mim. É impossível você pregar intimidade, mas não passar o que você ganhou na intimidade. É impossível amar a Jesus e não trabalhar para Jesus. Porque, Pedro, tu me amas? Claro, Jesus, que eu te amo. Então vai trabalhar e apacenta minhas ovelhas. Quando Pedro queria ficar elogiando, Jesus falou: não, você me ama? Sai desse ambiente que eu sei que você me ama e vá trabalhar. O Deus que você conquista no secreto está dizendo: agora saia cheio e transborde isso para alguém. O resto, irmão, é desculpa para ficar dormindo em casa. Eu não vou na igreja, mas eu sou apaixonado por Jesus. Tudo bem, você pode pastorear em casa, não tem problema. O problema é que a geração nem em casa pastoreia. Pois se você acredita na promessa, você pertence a essa promessa. Essa promessa não é só ouvida por você, ela é vista com seus olhos. Ela é vivida por você. Quem está entendendo aqui quem era José? E isso aqui é a palavra da minha esposa, tá? Minha esposa que me ensina a pregar em casa. De vez em quando ela dá uma, eu falo: você tem que anotar isso aí, velho. Oi, a gente estava vindo de um certo lugar. E isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma verdade. Viajar é bom. Fala para o seu irmão: viajar e passear é bom, desde que a gente tenha um lugar para voltar. Você já percebeu? Você pode ir lá para a Disney, mas quando você bota o pé dentro de casa, Juninho, nossa, você não precisava revelar o porquê que a Verônica falou isso. Tem gente que vai viajar no corpo. Deixa eu falar que tem live. Mas é verdade, irmãos. O teu trabalho aqui na terra, a tua passagem aqui na terra, o que você desfruta aqui na terra só é bom, porque temos um lugar para voltar. Do que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Aleluia. E preste atenção nisso, o nosso ponto de início é Jesus. E o nosso final é Jesus de novo. José sabia bem disso. Ele conhecia bem o ponto de partida dele. Ele conhecia a casa. Estou sentindo a presença de Deus aqui, querido. Apesar de estar muito tempo fora e viver uma vida luxuosa, toda cheia de pampa, cheia de luxo. Porque se você ver só a capa que ele ganha, irmão, do primeiro dia, já o enriquecia. Ele vive uma vida onde ele levanta a mão e todo mundo obedece. Mas José sabia que o Egito não era o seu lugar. José sabia que ele não era dali. José sabia que ele não pertencia àquele lugar e àquele ambiente em que ele estava. Esse aqui não é o seu lugar, irmão. A terra não é o seu lugar. Você não é daqui. Você é do céu. Você veio do céu. E é para lá que você tem que lutar para voltar. Nem que sejam os ossos. Aleluia. Glória a Deus.
Preste atenção na vida de José. Como, Juninho? Como que um homem rico, abastado, bem, chama os filhos de Israel, chama eles e fala: eu vou morrer aqui, mas se eu morrer aqui, pelo amor de Deus, pega os meus ossos e leve para onde Deus vai levar vocês. José viu a terra prometida antes de Moisés. José vislumbra a promessa antes de todo mundo. Feche seus olhos. Eu sei que tem pessoas aqui que o Senhor fez promessa, Pai. Mas talvez eles não conseguem ver essa promessa. Estão se esquecendo de onde veio e de quem fez a promessa. Mas nessa noite eu quero profetizar um renovo de sonhos, um renovo de promessas. Não porque nós queremos, Senhor, que o Senhor nos encha de riqueza no Egito, porque nós queremos lembrar de onde saímos. Aleluia. Pensa nisso. Apesar de todo luxo, olha para mim, irmão. Alexandre, José não tinha visão de raio-x e nem uma super força, mas tinha fé. E a fé pode mover montanhas, mover muralhas. A fé pode mudar a sua casa. Aponta o dedo de profeta na cara do seu irmão e fala: fé pode mudar a sua casa, pode mudar o seu bairro, pode mudar a sua cidade, e através de você mudar o seu país, e mais ainda, através de você mudar o mundo em que você vê ao redor. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. José é capaz de ver isso. José é capaz de olhar isso. José enxerga a promessa. Não só a promessa, mas o lugar em que ela ia te colocar. Sabe qual é o teu problema? Tu está olhando para o lugar que você está. Brandão acabou de falar isso comigo. Daniel, quando nós estamos tudo bem, estranha. Vigia que tem alguma coisa de errado. Parece ser contraditório, né? Sabe qual é o teu problema e o meu? Nós esperamos ficar tudo bem, Saninha, para servir a Deus. Só que a luta que você está passando, que vai levar você ao cumprimento da promessa. Aleluia. O poder que ele tinha, a influência que José tinha em suas mãos como governador, não foi capaz de vendar os seus olhos daquilo que Deus tinha para a tua vida. Se tu fosse rico, tu estava aqui hoje. Ser sincero, hein? Se tu estivesse andando de carrão importado, você estaria sendo dizimista. Se tu tivesse a autoridade de um juiz, você ia ouvir o mais humilde. Irmão, às vezes tu está sentado aí só por causa da prova que tu está passando, só por causa da dificuldade que tu está passando. Amém? Mas a prova e a abastança que você passa é só um caminho que você tem que passar para o cumprimento da promessa. Aleluia. Dá para entender um pouquinho o porquê que José virou herói da fé? Mas ainda tem uma mensagem
nesse texto que nos ensina. Os ossos na Bíblia são associados à vida interior e à estrutura espiritual interior do homem. Quer prova disso? Ezequiel 37. Como é que estava o povo? Sem esperança, sem vida. Ele representa o corpo espiritual de uma pessoa. No livro de Ezequiel 37, eles estavam mortos, porque estavam destruídos, estavam sem esperança. E quando se olhava para aqueles ossos, em a situação que Deus colocou, Deus promete a Ezequiel um tempo de vida, um tempo em que todos os ossos se mexeriam e se cobririam de carne, tendões, músculo, e ressuscitariam. E nós temos a felicidade desse dia ter chegado hoje. Foi isso que Jesus fez por você. O nosso herói, Juninho. Os ossos, no livro de Ezequiel 37, representava morte espiritual de uma nação em que estava presa em um cativeiro, sem esperança. Os ossos de José não. Bota a mão no ombro do seu irmão e fala: os seus ossos, o seu sofrimento vão representar para a próxima geração o que você tem como atitude hoje. Olha para mim, irmão. Quem você vai ser quando você se for? Para o seu filho. Quem você vai ser, Alexandre? Um cara que tocou guitarra bem? Isso é pouco, velho. Alexandre tocou muito. É pouco, cara. Tem mais para você, irmão. As suas atitudes vão escrever e vão descrever os seus ossos no futuro. Olha para o teu filho e você vai ver você. Porque a igreja não pode implantar no coração do teu filho aquilo que é para você colocar. O teu pastor, a liderança dele, não vai fazer o que você pode fazer por ele. Olha para mim, irmãos, Deus entrega para a gente o filho perfeito, nasce sem pecado. É a gente que faz ele ficar do jeito que está. Como que a geração está te vendo hoje? Porque isso vai falar do que os seus ossos representam no futuro. Eles vão olhar para o seu sepulcro, para onde você está, e vão dizer: esses ossos representam para mim um homem de fé que lutou até a morte por Jesus. Pensa bem, irmãos. Pensa comigo, quantos anos os ossos de José ficaram andando ali? Porque José depois é enterrado aonde? Em Siquém. 40 anos depois. O que faz um povo andar com uma ossada de um homem? Bate no peito do seu irmão. Fala a atitude que você tomou hoje. Atitudes que você toma no teu presente vai contar direto com aquilo que os seus filhos, não só filhos da carne, filhos espirituais, vão carregar no futuro. Aquilo que ele carrega no futuro é o que você está sendo hoje. Era como olhar uma carta de José. Pensa, Juninho, se tu está no Egito, toda hora ia falar: deixa eu ver os ossos de José. Porque José representava um homem de fé, um herói da fé para aquela geração. Teus ossos de José, Alexandre, era uma carta assinada para o cumprimento da promessa.
Se José acreditou, eu acredito. Se meu pai acreditou, eu acredito. Se é assim, ele venceu, eu também vencerei. Aleluia. Mas isso não, isso não é uma mágica. Você não vai ser picado. Catuca aí e fala: você não vai ser picado por uma aranha para virar o Homem-Aranha. Estou parecendo Juninho. Estou aprendendo. Você não vai tomar um líquido verde. Fala para o Sidmar aí, para ficar parecendo Hulk. Você não vai tomar um choque de alta voltagem lá no seu computadorzinho à toa vendo vídeo. Virei o Flash. Virei o Flash. Oi? Você não vai cair numa caverna cheia de morcego e vai virar um morcego. Porque morcego, apesar que morcego, se for levar para o mundo espiritual, tem muito morcego. Vive pendurado. Olha para mim. São atitudes, não é vontade. Olha para cá, irmãos, todo mundo. Não é vontade, não é desejo. Acho que eu não estou com vontade. Eu vou falar de novo, o raio não vai cair e vai fazer você correr até aqui. É determinação, esforço, porque você sabe e tem no coração a verdade de Deus. Aí eu senti de ficar preso aqui, sabe por quê? Porque Deus vai me dar um sonho para me revelar para o copeiro. Foi isso que José fez? Não, ele simplesmente foi preso. Sabe por quê? Porque Deus faz assim, ó. Vai. Só faz isso com pessoas que estão disponíveis. Aí tu chega terça, Helena, vou na cela que eu estou cansado. É assim. Continua assim, varão. Que o máximo que você vai virar, o máximo de herói que você vai virar é o Geleia do Caça-Fantasma. Não sei que essas coisas vêm na hora assim. Bota aqui para mim, Provérbios 22. Os ossos que eles carregaram estavam ligados diretamente com o legado que José tinha deixado. Amém? Provérbios 17, 22. Não, peraí. É 17, 22, tá certo. Provérbios 17, 22. O coração bem disposto, disposição. Eu não estou com vontade. Eu não estou com vontade. Está até doendo tudo. E eu tenho toda a desculpa do mundo para não estar lá. Mas eu tenho um coração disposto para estar lá. Ó, um coração bem disposto essa disposição de estar, vai curar você, vai transformar você. É remédio eficiente. Escuta isso aqui. Mas o espírito oprimido resseca os ossos. O que é isso aqui? É espírito oprimido. É aquele pecado que só você e Deus sabe. Ninguém sabe. Aí explica a tua fraqueza em sair de casa. Você não tem força mais. Osso, sustentação. Tira um osso da tua canela, você fica em pé.
o teu espírito sendo oprimido pela vida espiritual que você carrega, está secando os seus ossos. E pior, vivo, está secando você e matando os seus ossos vivo. Ninguém dá um glória, né? Aleluia. É isso aí, Gabriel. Representa, filho. Esta opressão, o povo de Ezequiel conhecia bem. Foram oprimidos, abatidos, levados em cativeiro, e os ossos ficaram secos. Mas José não conhecia essa expressão. Portanto, seus ossos representava, vamos comigo, gente, representava, de Ezequiel representava a morte, e o de José representa vida. Porque olhar para José, mesmo que ainda nos ossos, sustentava e dava vida para aqueles que acreditavam na mesma coisa que José. Aleluia. Deus está falando com você aqui, irmão. Já vou acabar já. Às vezes você está assim, seco. A situação que você se encontra espiritualmente, irmãos, está secando você. Juninho falou aqui domingo que um dia, tudo aquilo que você finge ser aqui, tudo aquilo, Juninho, que a gente veste, toda a capa que a gente... Eu vou botar essa capa aí para o culto, vai ser retirada. E os seus ossos vão aparecer. Olha só. Irmãos, a gente tem que entender bem o significado dessas coisas. Um dia essa pele vai sair de você. E todo joelho se dobrará para se expor diante dele. E ele, Alexandre, não vai ver a nossa carne. Ele vai olhar as nossas atitudes. O nosso, lembra que eu falei aqui agora, que os nossos ossos estão ligados diretamente ao nosso legado. Quando ele olhar para você, ele vai ver os seus ossos. E o osso, fala para o seu irmão, dá um tapa no ouvido dele sem machucar. Fala, osso não cresce. Não cresce para todo mundo ver. Ele cresce escondido. A Bíblia diz que homem nenhum, ninguém pode explicar, ciência nenhuma pode explicar como que um osso, Juninho, olha isso aqui, cara, como que um osso ou os ossos de uma criança se formam no ventre. Osso cresce escondido. Um dia você vai ser revelado com aquilo que você vive no secreto. Um dia você vai ser revelado. Se não for em vida, tá? Se não, cuidado. 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 Vou falar um monte de vezes, estou falando para mim também. Cuidado. Alguns já são natural, já sai se revelando, né? Só o osso já está pulando para fora. Tá igual o Wolverine. Ah, que isso, cara. Tá com o osso de adamante, né, Alexandre? Ele é muito poderoso. Aí, o osso. O osso aí são quantos? 3 ou 4. Vou até dar um nome: ego, soberba, orgulho. Salta para fora. É tanto que você sente o cheiro do osso do cabo. Ou dela, ou dele, não sei. Isso é com você, não é comigo. Não tem nada a ver com isso. Um dia o seu secreto vai ser revelado. E aí, irmão, olha para mim. E aí, irmão,
O que você vai deixar para a geração quando isso acontecer? Fala para mim. Não precisa soltar, pular. Eu quero que você entenda que Deus, eu creio, irmãos, eu creio numa geração que é formada no secreto. Eu creio, Fran, em uma geração que conhece de onde saiu, que conhece o ponto de partida, e mais ainda, ele sabe o destino dos seus ossos. Aleluia. Os ossos de José, um testemunho da sua história de fé, era um exemplo de força e persistência contra tudo aquilo que atacou a sua mente, a sua vida. Bate nele e fala: José merecia ser reconhecido como herói. Não só em Deus, mas também na promessa feita a seus pais. E por isso seus ossos se tornam para o povo um testemunho de vida e não de morte. Vamos ler aqui Provérbios 3, para a gente finalizar. Pode ficar de pé, já vai dar hora. Provérbios 3, do 1 ao 8. Dá uma apertada no seu irmão no pulso. Vou falar. Para mim isso não serve não, que não dá, irmão. Aperta o pulso do seu irmão. Fala com ele: um dia a sua estrutura vai crescer tanto que quando te machucarem, pastor, vão vislumbrar a força dos seus ossos. Jesus. Fizeram isso com Jesus. Bateram, mas isso só fez revelar, Brandão, os ossos do nosso Cristo, os ossos do Criador. Aquele que ele tinha lá dentro foi lautado, soltou para fora e revelou a glória de um Deus poderoso. E aí, irmão, pega essa. Quem viu os ossos de Jesus aí? Levanta a mão. Por quê, Deus? Porque Maria não foi lá, chegou e falou: vou ver os ossos. Nenhum ser humano é capaz disso, porque os ossos representam a vida espiritual e a estrutura espiritual do homem. Não só isso, várias outras coisas que eu podia falar. Podia falar de ossos que curaram, está até anotado, mas não vou falar. Os ossos do nosso Criador não foi revelado, porque eu e você não suportaríamos ver. Aleluia. Ele em sua plenitude espiritual. Vamos ler. Bota ali para mim. Provérbios 3, do 1 ao 8. Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a vocês prosperidade e que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do pescoço e escreve-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal.
Pega essa. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Levante a sua mão aí. Cante com a gente essa canção. Deus hoje está trazendo vida a você. Deus hoje está trazendo sustentação. Ainda que muitos não veem, Brandão, mas os seus ossos estão sendo fortalecidos. Te amo, Deus. Pode apagar de trás também. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Canta! És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, Ainda que não tão vejam, bom. ainda que ninguém te elogie, Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai.